E o Gabriel Magalhães, hein, rapaziada? O Gabriel Magalhães está de cabeça inchada, assim como você, torcedor corintiano. Você que está com a cabeça inchada pela derrota de ontem contra o Botafogo. A gente vai falar mais sobre essa derrota. O técnico Ramon Dias detonou o time do Corinthians, né? Puxou a orelha dos jogadores do Corinthians. O Romero fez uma bobagem gigantesca e jogou o Corinthians no mato ontem. A culpa da derrota do Corinthians ontem foi do Romero, né? A culpa da derrota do Corinthians foi do Romero. E o Corinthians continua na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas foi do Romero, foi exatamente do Romero. O Romero perdeu o pênalti, né? Perdeu o pênalti, inacreditável o pênalti que o Romero perdeu. Ele tá achando que é quem? Ele tá achando que é o Neymar? Ele tá achando que é o Memphis Depay pra cobrar pênalti desse jeito? Tá achando que é o quê? Que é quem o Romero? Tudo bem que ele é capitão do time do Corinthians, tem moral no time do Corinthians, mas não pode de jeito nenhum bater o pênalti do jeito que ele bateu, complicou o Corinthians demais. Ele complicou o Corinthians. Ele complicou o Corinthians, o Ranielli complicou o Corinthians, porque o Ranielli foi muito mal no jogo, né? O Ranielli, o Almada, o meio-campista, o meia-atacante do Botafogo, botou o Ranielli no bolso, né? Foi uma péssima partida, acho que a pior partida do Ranielli com a camisa do Corinthians, e o Ramon Dias também complicou o Corinthians. Na escalação, com 3 zagueiros, botando o Caetano para jogar, botando o Ranielli para jogar, botando o Romero para jogar, depois ele demorou demais para fazer as substituições. Aliás, o Ramon Dias, já que começamos a falar do jogo, eu vou falar um pouco mais do jogo de ontem, né? O Ramon Dias está cobrando uma postura diferente do Corinthians. Ele quer que o elenco mostre mais atitude. Ele diz que é preciso jogar com mais atitude. Ele queria o Corinthians contra o Botafogo da maneira que o Corinthians jogou contra o Flamengo no final de semana passado, quando o Corinthians venceu o Flamengo na Neoquímica Arena. Acontece que, dessa vez, o Corinthians estava jogando contra o líder do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, lá no Engenhão, no estádio Newton Santos. E o Corinthians jogou muito mal, especialmente jogou muito mal no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Corinthians foi péssimo dos péssimos, o Corinthians teve uma péssima atuação e agora restam 12 jogos para o Corinthians terminar o Campeonato Brasileiro. 12 jogos para terminar a competição. O técnico Ramon Dias ainda acredita. É claro que ele tem que acreditar, né? Se ele não acredita, quem é que vai acreditar? Ele ainda acredita na possibilidade de livrar o Corinthians do rebaixamento. Para isso, o Corinthians vai precisar ganhar 7 jogos. E tem 7 jogos dentro de casa. Se o Corinthians ganhar os 7 jogos que tem para realizar dentro de casa, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai conquistar mais 21 pontos. O Corinthians já tem 25 pontos, com mais 21 chegaria a 46 pontos, e dessa maneira o Corinthians conseguiria escapar do rebaixamento. Mas é muito difícil, a cada rodada que passa, a situação está cada vez mais difícil para o Corinthians. O próximo jogo do Corinthians é na terça-feira contra o Fortaleza, Copa Sul-Americana, lá no Estádio do Castelão, em Fortaleza. Nas Copas, o Corinthians está bem, né? O Corinthians vai bem nas Copas. O Corinthians está classificado para a semifinal da Copa do Brasil e está brigando de igual para igual com o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Tem tudo, tem todas as possibilidades para conseguir a classificação também na Copa Sul-Americana. O problema é, de fato, o Campeonato Brasileiro. Mas eu falava no início da live, falava do Gabriel Magalhães. Você que não viu vai ver agora. O zagueiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, zagueiro da seleção brasileira. Ele que é corintiano assumido. Gabriel Magalhães é timão. O Arsenal venceu o Tottenham hoje pela 4ª rodada do campeonato inglês da Premier League. Venceu pelo placar de 1-0. E o gol foi justamente do Gabriel Magalhães. Ele marcou o único gol do clássico da cidade de Londres. E fez a comemoração do Memphis Depay, enquanto celebrava o seu gol. A comemoração do Memphis Depay, você sabe que é a comemoração essa daí, né? Colocando os dedos nos ouvidos. O Memphis Depay comemora desse jeito e ele também comemorou desse jeito. O Gabriel Magalhães já disse mais de uma vez, tá aí o Memphis comemorando desse jeito,
mostrando que é assim que ele comemora, e o Gabriel Magalhães também comemora desse jeito. O Gabriel Magalhães já disse mais de uma vez que ele é corintiano e que gostaria de jogar no Corinthians. Quem sabe ainda o Gabriel Magalhães possa jogar com a camisa do Corinthians, né? Ele disse que ele, como torcedor, ele fica muito feliz, que ele sabe da qualidade que o Memphis tem, que já jogou algumas vezes contra, e que ele espera que o Memphis seja muito feliz no Corinthians. O Gabriel Magalhães, que é titular da seleção brasileira, nunca vestiu a camisa do Corinthians, né? Ele foi formado nas categorias de base do Avaí, e ainda foi jovem para a Europa. Jogou em times da França, da Croácia, até ser contratado pelo Arsenal em 2020. Essa é a carreira do Gabriel Magalhães. Quem sabe um dia ele ainda possa vestir a camisa do Corinthians. Quero falar também das Brabas. O time de futebol feminino do Corinthians, mais uma vez, arrebentou. E arrebentou com o São Paulo, né? As Brabas estão na frente do São Paulo. Venceram hoje o São Paulo pelo placar de 3-1 no Morumbis, e sai na frente da final do Campeonato Brasileiro Feminino. O primeiro gol foi marcado pela Milene e os outros 2 gols do Corinthians foram marcados pela Vicky Albuquerque. A Vicky Albuquerque marcou 2 gols para o Corinthians. O São Paulo ainda descontou nos acréscimos com a Ariel Godoy. 28 mil pessoas estiveram presentes no estádio do Morumbis. O resultado abre caminho para o 5º título seguido do Corinthians no Brasileirão Feminino. O Corinthians é tetracampeão feminino. Esse sim é o Corinthians que dá orgulho ao torcedor, né? O Corinthians pode ser campeão pela 5ª vez seguida. É mole? Então, agora o São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença para conseguir o título. A grande decisão está marcada para o próximo domingo, às 10 da manhã, na Neoquímica Arena. O mando é do Corinthians pela melhor campanha até aqui, então o Corinthians faz o segundo jogo na Neoquímica Arena e tem tudo para conseguir, pode até perder por 1 gol de diferença, tem tudo para conseguir o título brasileiro, o título feminino brasileiro, seria o 5º título seguido do futebol feminino do Corinthians. Excelente, né? O futebol feminino do Corinthians significa excelência, né? Quem dera o futebol masculino do Corinthians também significasse excelência. Só que o futebol feminino do Corinthians está numa situação, o futebol masculino do Corinthians está numa situação muito complicada, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas ainda há esperança. O torcedor corintiano ainda acredita na possibilidade de livrar-se do rebaixamento. Faltam 12 rodadas pela frente, eu repito a matemática. O Corinthians precisa ganhar 7 jogos para escapar do rebaixamento. E tem 7 jogos dentro de casa. Se o Corinthians ganhar todos os jogos dentro de casa, e é possível, porque dentro de casa o Corinthians é muito forte, o Corinthians vai escapar do rebaixamento. Rapaziadinha, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando do Coringão. Pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, a gente chega deixando seu like. Se inscreva também nesse canal e ativa o sininho de notificação. É muito importante a sua participação. Um grande abraço aí, se inscreve no canal do Cereto. Tamo junto, forte abraço, tchau, tchau.